Fala, amigo internauta, tudo bem com você? Desejo que sim. Professor Marconi Silva trazendo novidade, dessa vez trabalhando triângulos ou geometria. E essa geometria está muito presente no nosso dia a dia também no Enem. Hoje a gente vai conhecer um pouquinho dessa geometria e como é que o Enem cobra de vocês. Então deixamos de blá 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 e vamos para o que importa. Fala, galerinha, hoje a gente vai revisar aí conceitos importantes sobre triângulos e como muitas vezes é cobrado no Enem. E vamos para o primeiro triângulo. O triângulo, na verdade, como é a formação dele? Um triângulo é formado por três segmentos de reta e, consequentemente, três ângulos. Daí o nome triângulos. E aí nós vamos conhecer os triângulos agora quanto aos números de lados, que esse conteúdo ele vai estar lá presente no Enem, por isso que a gente está relembrando para vocês. Eu tenho um triângulo aqui que ele tem três segmentos de reta comum, ou seja, nós estamos dizendo aqui que cada lado do triângulo é comum, por isso eu chamei de ABC. E aí quando eu tenho triângulos comuns, triângulo com três segmentos de reta iguais, ele recebe esse nome de triângulo equilátero. E aí pela definição da palavra a gente conhece, ó, látero refere-se a lado, eq significa igualdade. Então são lados iguais. Por ser um triângulo e ter três segmentos de retas de mesmo tamanho, então nós podemos dizer que ele tem três lados iguais, daí o nome triângulo equilátero. O próximo triângulo que a gente vai observar aqui, ó, é um triângulo que tem dois segmentos de reta comum e um lado diferente. Então a esse triângulo que tem dois lados comuns, B e B são iguais e a base é um lado diferente, ele tem um nome específico chamado de triângulo isósceles. E aí por que ele é isósceles? Porque na formação desse triângulo ele tem dois lados iguais. E o nosso terceiro triângulo ele está dizendo que tem três medidas diferentes. Segmento de reta A, B e C, isso quer dizer que são três medidas de lado diferente. Então quando são três medidas de lado diferente, ele recebe outro nome, outra definição. Ele é chamado de triângulo escaleno. Por quê? Porque ele tem três lados diferentes. Isso é um pouco sobre triângulos ou como eu vou conhecer o triângulo em relação ao número de lados. Está gostando da nossa aula? Deixa aí seu joinha que agora a gente vai conhecer os triângulos quanto ao número de ângulos. E agora vamos conhecer um pouquinho dos triângulos quanto ao número de ângulos. E aí nós sabemos que um triângulo é formado por três ângulos. E aí na questão desses triângulos ele também recebe nomenclaturas em relação a esses ângulos. Observe aqui que eu tenho um triângulo que ele tem três ângulos congruentes, três ângulos comuns, três ângulos iguais, tanto em um como no outro. E aí ele recebe um nome específico. Como é o nome desse triângulo? Aí a gente, por definição, a gente sabe que um ângulo menor do que 90 graus, ele é chamado de ângulo agudo. E aí a gente vai definir isso por isso, ó. Então nós podemos observar que são três ângulos agudos. Então nós temos a definição de triângulo acutângulo. Eita, nome difícil, hein, professor? Acutângulo, ele significa que são três ângulos agudos, daí esse nome, triângulo acutângulo. Vamos conhecer um próximo triângulo. Esse aqui já é mais fácil para vocês, ó. É um triângulo que ele tem um ângulo reto. E aí, quando um triângulo ele tem um ângulo reto, um ângulo de 90 graus, ele é chamado de triângulo retângulo. Por que triângulo retângulo? Porque tem um ângulo reto. E aí, somente isso para que a gente possa identificar um triângulo retângulo. Mas vamos para o próximo triângulo. Observe que esse triângulo aqui, ó, ele tem um azulão aí que está mostrando para vocês, ele é um ângulo obtuso. E o que é um ângulo obtuso? Maior do que 90 graus e menor do que 180 graus. Por ser um ângulo obtuso, ele recebe o nome de triângulo obtusângulo. E é isso mesmo. Sempre esse triângulo obtusângulo, ele tem que ter um ângulo maior do que 90 graus e menor do que 180 graus. Daí ele recebe o nome de ângulo obtuso. E o nome do triângulo fica o triângulo obtusângulo. E agora vamos para uma questãozinha do Enem, para que você possa ficar expert nesse assunto. Questão Enem, conceito de triângulos. O remo de assento deslizante é um esporte que faz o uso de um barco e dois remos do mesmo tamanho. A figura mostra uma das posições de uma técnica chamada afastamento. Nessa posição, os dois remos se encontram no ponto A e suas outras extremidades estão indicadas pelos pontos B e C. Esses três pontos formam um triângulo ABC, cujo ângulo BAC tem medida de 170 graus. O tipo de triângulo com vértices nos pontos A, B e C, no momento em que o remador está nessa posição E. Aí temos as alternativas A, B, C, D e E, que a gente vai ver agora como é a resolução.
Olha aí, ó, nessa questãozinha do Enem, ele queria só saber conceitos de vocês. Ele disse que aqui, ó, forma um triângulo ABC, onde o ângulo é BAC, e o ângulo formado por ele é 170 graus, e a gente já conheceu isso aqui, ó. Um ângulo de 170 graus ele é chamado de um ângulo obtuso, então nós podemos dizer aqui que é um ângulo obtusângulo. Já sabemos que dessas aqui temos duas alternativas, a alternativa D, que é obtusângulo, e a alternativa E, também é obtusângulo. Agora a gente vai para o outro conceito de triângulo. Que triângulo é esse? Ele é um triângulo isósceles, escaleno, equilátero. Aqui a gente pode ver que tem uma abertura de ângulo e tem os dois remos de mesmo tamanho. Então, se dois remos estão com o mesmo segmento de reta, são dois remos que têm o mesmo tamanho. Então, são conhecidos como lados iguais. Como são dois lados iguais aí, a gente diz que são isósceles. Então, nós temos aí uma formação de triângulos isósceles. Então isso seria como? É um triângulo obtusângulo isósceles. E essa é a nossa resposta. E essa foi nossa aula sobre triângulos. Desejo que tenha gostado. Se gostou, deixe aí seu joinha para que o nosso canal ele possa ficar cada vez melhor e vocês possam aproveitar desses momentos interativos com a matemática. Forte abraço e até a próxima aula, se Deus quiser.